Olá, queridos, paz a todos, muitas bênçãos sobre nossas vidas, apesar desse período de quarentena, mas nós estamos trabalhando, estudando e também nos tempos pregando, falando da palavra de Deus. E hoje gostaria de meditar com os irmãos, na verdade é conversar um pouco com os irmãos sobre o transtorno de pânico. E o versículo que eu tomei como base para nós conversarmos hoje é 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre essa ansiedade. A ansiedade, ela está ligada ao medo, ela está ligada ao pânico, ela está ligada ao transtorno de estresse pós-traumático, e a ansiedade está ligada à depressão. Todos nós nos sentimos ansiosos. Quando nós estamos em uma determinada tarefa, executar uma apresentação, por exemplo, em público, seja ela musical, seja ela teatral, seja ela no momento onde nós vamos estar exposto a pessoas que vão estar nos observando, nos visualizando, nós temos um pouco de ansiedade até que essa situação ela passa, né? Ela acontece, daqui a pouco a gente apresenta, né? No começo fica meio apreensivo, mas depois a situação vai estabilizando e nós vamos tendo equilíbrio suficiente, o nível de ansiedade baixa e você vai fazendo essa atividade na qual você foi incumbido de fazer, né? Então, ela existe, né? Todos nós temos um pouco disso. Porém, especificamente o transtorno de pânico é um transtorno que ele aumenta o nosso nível de ansiedade, ele causa para nós certos ataques súbitos de ansiedade, né? Também acompanhados por sintomas físicos e sintomas afetivos. Então, o pânico é aquele estado de alerta do corpo. Aí o pânico ele pode proporcionar palpitações, o coração começa a acelerar, palpitar de uma forma bem intensa. Ele pode provocar tonturas em 95% das pessoas, sudorese, né? a dispneia, que é aquela meio que falta de ar, né? Que parece que não dá para respirar, o medo de ficar louco ou perder o controle, e o medo de que algo aconteça a qualquer momento e você não está, digamos, preparado para isso, né? E aí tem dor no peito, as mãos começam a suar, as pernas começam a formigar. Então, assim, um pouco dessa explicação cognitiva é quando o corpo ele entra num estado de alerta, né? Um alerta meio que irracional. É mesmo aquela situação de quando um animal ele está diante da presa ali e do seu predador. E aí ou ele foge, ou ele luta, alguma decisão ali diante daquela situação, que é uma situação de sobrevivência, ele vai fazer. Relacionado a essa situação, o estado de pânico é um estado onde o sistema noradrenérgico, que é o sistema que envolve neurotransmissores como
noradrenalina, serotonina, eles deixam o corpo no estado de alerta, eles deixam o corpo no estado tal que você potencializa qualquer situação. Por exemplo, às vezes nós estamos nessa situação, vou usar a situação da pandemia, né? E aí o estado de pânico, a situação da ansiedade, você ouve ou você vê uma situação na mídia, em qualquer outro meio de comunicação, e aí acha que vai acontecer isso, ou então vai acontecer com meu filho, vai acontecer com meu irmão, eu já estou assim, eu acho que eu tenho isso, eu estou com isso, ai meu Deus, que desespero e tal. Então, hoje as pessoas vêm sofrendo em função dessas situações, porque o medo, né, esse medo que se infiltrou em meio a essa situação que nós estamos vivendo, está causando ansiedade, está causando depressão, está causando estado de pânico, está causando vários estados de alerta do corpo, aonde nós ficamos hipervigil. O nosso corpo não consegue parar, o nosso corpo não consegue descansar, o nosso corpo está todo o tempo em estado de alerta. É como se ligasse, né? No corpo se desse um anúncio. Corpo em estado de alerta, todo mundo em alerta. Não podemos dormir, não podemos fazer outra coisa a não ser estar em estado de alerta. E aí o organismo sofre com isso, porque em meio a essas situações, essa situação afetiva, nós já sabemos que ela interfere na situação orgânica, né? Nosso sistema orgânico, ele é completamente afetado por essas situações. E aí podem surgir tipos de manifestações orgânicas disfuncionais que mostram o corpo sofrendo com aquelas situações. Por quê? A imunidade sofre, vai lá para baixo, né? A resistência do corpo, né? O sistema imunológico fica muito deficiente, né? Então atrai outros tipos de doença, outras comorbidades, né? Que podem se manifestar como pressão alta, a diabetes, né? Outros tipos de situações que a gente vê, a hipertensão, né? E aí começa assim uma explosão de situações que se manifestam tanto no afetivo quanto no físico. E aí a gente começa a perceber o corpo em estado de alerta, o corpo sofrendo em função disso. Então, é difícil você conversar com uma pessoa ou tentar ajudar uma pessoa no momento que ela está em pânico. Esse estado de pânico, ele dura até 20 minutos. Então, durante aquele período, você não tem condições, porque aquela pessoa está em pânico, ela não consegue dar atenção para você, simplesmente porque o corpo dela está em estado de alerta e não dá atenção para outra coisa que não seja aquele medo, aquela ansiedade em nível muito alto. Nós sabemos também que nós temos um controle, um sistema de controle que ele controla a nossa ansiedade, né? Mas o estado de pânico faz com que esse sistema de controle saia do controle, né? E eleve o nível para estados muito altos. Então, como a gente pode trabalhar isso? Eu creio que Deus ele traz as recomendações através da sua palavra e que Deus cura, Deus sara, Deus faz, Deus pode se manifestar de qualquer forma e da forma que Ele quer, porque Ele é soberano em todas as coisas. Mas eu creio também que existem profissionais, existem homens, mulheres capacitados em áreas específicas da medicina, da psiquiatria, da psicologia, de todas as outras áreas para nos ajudar nesses momentos difíceis.
Então, uma das recomendações que seria interessante é a questão da respiração diafragmática, né? Você respirar, expirar, respirar, soltar, puxar pelo nariz, soltar pela boca. Isso traz, né, aquela sensação de tentar baixar esse nível de ansiedade que você está sentindo. Então a respiração ajuda nesse processo. Uma outra que pode ajudar é o relaxamento muscular, exercício, né? Tem vários vídeos no YouTube onde eles ensinam um relaxamento para trabalhar a ansiedade, para você responder um pouco melhor, até o ponto de você começar a dominar esses sentimentos e minimizar esse sofrimento interno, né? Mas também nós temos a palavra de Deus, né? Nós vimos que a dimensão do homem ele é biopsicossocial e espiritual, né? Biopsicossocial e espiritual. Então, a palavra de Deus, ela é o alimento que sustenta, ela é a água que dá a vida, né? Ela tem todos os nutrientes necessários para a nossa subsistência. Ela tem todo o alimento necessário para que você possa se fortalecer. Por isso que o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus, ele traz a perspectiva de que essa palavra, a palavra de Deus, o próprio pão da vida, é o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso ser, para o nosso espírito. Ele nos dá força, ele nos faz revigorar, ele nos faz mudar, ele nos faz sair dessa situação. Então, Jesus é o pão da vida. E Pedro, percebendo isso, porque Pedro teve experiências com o Senhor, estava perto do Senhor, sabia, conhecia ao Senhor, tanto que ele disse: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro percebe isso e escreve, diz: olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você nesse momento. Não é nesse momento que você mais precisa que ele vai te abandonar. Lança sobre ele. Lançar significa joga, lança para ele essa ansiedade que ele com certeza vai cuidar de você. Então, a medicina, né, o científico, ele cria recursos para trabalhar essa ansiedade, esse estado de pânico, mas a palavra já vem completa, já vem perfeita, já vem trazendo todas as nuances que você pode encontrar para buscar refúgio no Senhor. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe nesta noite, te dê paz, que Deus trabalhe sobre a tua vida, que Deus diminua o teu nível de ansiedade através da palavra, através da oração, através do louvor, através de toda manifestação que você tiver para com Ele. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.